hoje o nosso tema é fé, esperança e cura. Olá, amigos do Ciência e Espiritualidade. Essa é a sua TV Mundo Maior, falando hoje sobre a questão do paradigma na ciência. Eu gostaria, antes da gente ouvir o nosso entrevistado de hoje, falar para vocês um pouquinho o que é paradigma. Thomas Kuhn, que é um grande pensador e filósofo da ciência, ele definiu o paradigma como um conjunto de regras que é acordada entre as pessoas que fazem ou professam algum tipo de ciência ou arte, alguma área do conhecimento humano. Então, o paradigma é uma ferramenta de trabalho desse grupo. E é uma ferramenta que é utilizada até determinado tempo, ou seja, ela é modelar, ela é um modelo combinado e ela é temporal, porque na medida em que a própria ciência evolui, que o próprio conhecimento evolui, as ferramentas vão se tornando obsoletas e aí elas vão sendo substituídas por outras ferramentas mais eficientes e mais adequadas àquele momento de desenvolvimento da ciência. O que está acontecendo hoje é isso. O modelo, a ferramenta que a gente utilizou até hoje é a ferramenta do paradigma materialista. O paradigma materialista não nega o espírito, ele simplesmente ignora o espírito. O combinado é, vamos estudar a matéria. E agora, no momento em que nós estamos avançando bastante no conhecimento científico, chega o ponto em que este paradigma ele já está se esgotando, ou seja, o que nós tínhamos para estudar sobre matéria, o que nós temos para estudar sobre a matéria, está se esgotando e perguntas importantes não foram respondidas. Então, as perguntas precisam ser respondidas. Se essa ferramenta não serve, vamos trocar de ferramenta. E agora um novo paradigma, o paradigma espiritualista está surgindo. É sobre isso e sobre outros assuntos que nós vamos falar hoje com Adilson Ramachandra, que é editor do grupo editorial Pensamento. Vamos à entrevista. Para falar sobre o tema de hoje, estou com Adilson Ramachandra, que é editor do grupo Pensamento e também é escritor. Bom, Adilson, muito obrigada por estar aqui participando do Ciência e Espiritualidade. Obrigado a você, Giovana, e pessoal da Rede Mundo Maior. Com certeza. E esse tema, ele desperta muita atenção, né, de pessoas, de pesquisadores, de profissionais de saúde. Como que a gente pode, então, dizer como que a fé e a esperança podem ajudar na cura? Bem, o que o Dr. Bernd Siegel coloca, né, dentro do trabalho desse livro que nós estamos lançando, chamado Fé, Esperança e Cura, é que a fé, a esperança só podem realmente amenizar o processo dos danos causados pela doença e acelerar o processo de cura. Sem esses estágios, fica muito mais difícil e já houveram vários relatos de pessoas que são mais materialistas, outras que não pensam dessa maneira e que o processo de cura nelas, principalmente em pacientes com câncer, não se deram de uma forma tão harmônica. Então é primordial e as pessoas precisam ter bem claro isso. A aceleração do processo de cura se dá por meio da pessoa manter uma fé mais integrada com o mundo, com ela própria, com o médico e com a capacidade de autocura que o organismo tem e também a minimização dos sintomas, né, mais destrutivos da doença para poder encará-los com amor, né, e assim não encará-los como um problema, uma vitimização e ver que aquilo ali na realidade está sendo um instrumento. E aí, tendo essa atitude frente à enfermidade, é o que o Dr. Bernd Siegel coloca que é mais importante, agir dessa forma e não simplesmente receber a doença como uma fatalidade na nossa vida. Porque precisa ficar bem claro também o que as pessoas entendem por cura, não é mesmo? Sim, exatamente. Cura é algo muito mais complexo do que um estado do qual você está livre de qualquer enfermidade. O Dr. Deepak Chopra, ele coloca inclusive assim que a cura é um sistema do qual o social, o psicológico, o espiritual, o físico estão integrados de uma forma perfeita, coisa que o Dr. Bernd Siegel não concorda. Porque ele mostra assim que muitas pessoas que estão passando por um processo de uma doença terminal, elas estão num processo de cura superior ao próprio médico que as está tratando ali, porque
Na realidade, não existe essa perfeição dessa maneira. A perfeição é você encarar aquilo que está acontecendo com você naquele momento de uma forma positiva, com gratidão, o que é muito difícil nesses casos, Exatamente. porque muita gente pergunta por que eu. Existe até um relato que depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas a cura, então, ela é algo integral, muito maior, e quando você percebe dessa maneira que cura e doença são dois estágios de uma mesma coisa e você as encara como professores na sua vida, ele coloca assim, por meio dos relatos, no livro tem relatos assim emocionantes, que quando você encarar dessa maneira, você passa a ver apenas estágios evolutivos. Não vê doença, não vê cura, não vê processos separados, mas processos integrados, que são um e a mesma coisa em polos opostos. Eu acho que dependendo, né, da doença, de como que a pessoa recebe essa doença, tem muito desse processo de vitimização, né? Como você disse, o porquê eu. Como lidar com isso? Como lidar com, não entendi direito. Com essa notícia, né? E como lidar também com essa não aceitação? A aceitação, ela se vem da seguinte maneira. Existe um grande best-seller da nossa editora, chamado Doença como Caminho, do Dr. Rutger Dalk, que ele diz assim, a doença ela é um instrumento de evolução. Vitimização não te leva a lugar nenhum. Quando você realmente encara o processo como uma linguagem da sua alma, que é um outro livro dele, né? A Doença como Linguagem da Alma, quando você encara esse processo como algo maior, que está te ensinando a ver com outros olhos para você amar a vida e perceber que aquilo ali é uma etapa que você pode queimar ali uma série de coisas, enxergar de uma outra maneira. Isso é faramente relatado no livro Fé, Esperança e Cura. Aí realmente as pessoas elas têm condições de se ver de uma outra forma, destacados daquele processo, olhar que a vida vale muito mais a pena do que elas veriam anteriormente, e muitos relatam da seguinte maneira, quando entendem dessa maneira, né, de ver a doença como um caminho de evolução, que é o próprio título do livro do Rutger Dalk. A dádiva. A dádiva que a doença te traz ali de ver de uma outra maneira processos dos quais assim ninguém gostaria de passar, né? E tem um relato muito importante assim, por exemplo, nesse livro, uma paciente ela se pergunta mesmo, quando ela recebe o diagnóstico, com tudo que ela tem, a alma boa que ela é, casa, família, filhos, nunca foi assim uma pessoa que faltasse com respeito com os outros, ela se pergunta, por que eu? E ela escuta uma voz dentro dela, por que não? Muito legal. Né? Então, Adilson, para a gente até desenvolver um pouquinho melhor, vamos deixar esse assunto para o nosso próximo bloco. Tá ok. Nós voltamos já já.